Saúde, irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúde a você, querido ouvinte, você que nos assiste, nos acompanha. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê sabedoria, te livre do mal, acampe os seus anjos ao teu redor e que possamos juntos caminhar neste caminho estreito em direção à nossa salvação, às mansões celestiais. Que Deus nos dê sempre a bênção que necessitamos. Nós passamos por muitas tribulações, muitas lutas, muitas dificuldades. Às vezes pensamos que vamos desanimar, mas o Senhor nos socorre, nos abençoa, nos dá força. E temos alegria no fim. Nós sentimos alegres de sermos servos do Senhor, de fazermos a vontade de Deus. Temos momentos de lutas, de tristeza, mas o Senhor nos anima logo mais adiante e nos mostra que Ele nunca nos deixou. Então vamos ter sempre essa fé, essa confiança, sabendo que neste mundo aqui nós não vamos encontrar muita alegria não. Temos a nossa alegria passageira, material, humana, satisfação carnal, mas nos alegramos muito mais na vida espiritual, né? Quando vemos os nossos familiares, amigos, irmãos sendo abençoados, aceitando Jesus, convertendo, mudando de vida. Mas tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. O Senhor Jesus, Ele pagou um preço muito alto por nós. Ele entregou a vida dele para a nossa salvação. E a pessoa que fez essa traição com Jesus Cristo, né? Judas Iscariotes, ele se arrependeu, mas não achou lugar de arrependimento. Deus não aceitou o arrependimento dele. Então nós vemos aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 16, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Muito bem. Aqui fala sobre essas 30 moedas de prata, e já havia uma profecia, que 30 moedas de prata, esse foi o belo preço em que fui pesado, né? Que contaram de mim para me comprar, né? Então aqui nós vemos que uma profecia foi cumprida. E o preço que Judas recebeu para trair, muita gente está atrás ainda de receber esse dinheiro, busca muitas vezes esse prêmio da injustiça. Não importa o que tenha que fazer, eu quero é ganhar dinheiro, a pessoa fala, né? E é uma cilada isso aí. Mas tudo tem um preço, né? O Senhor Jesus teve um preço. O preço da vida dele foi 30 moedas, né? Mas o preço da nossa salvação custou a vida dele. E é um preço muito alto. A pessoa que cumpriu todos os mandamentos, não se desviou jamais do caminho do Pai, foi obediente até a morte de cruz, se entregou por nós. E aí às vezes a gente fica um pouco triste com Deus por passarmos por alguma tribulação, alguma luta. Não é nem preço de nada não, são consequências da vida. Às vezes a gente passa por uma tribulação, uma luta, porque nós plantamos alguma semente ruim e agora temos que colher, né? Colher o fruto ruim que nós plantamos, pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa, mas o fruto veio, como é que faz? Agora você tem que colher esse fruto e conviver com isso. Deus nos ajude, nos livre do mal, nos livre de todo erro. Não vamos plantar sementes ruins, vamos plantar só coisas boas, para que amanhã não tenhamos que colher essas coisas ruins. Então, antes de pensar alguma coisa que Deus está cobrando de você, ou castigando, não, às vezes é a consequência, é o preço de você ter plantado uma semente ruim. Esse é o preço. Você vai andar, você tem amigos? Quem são os teus amigos? São pessoas amigas do teu Deus? Amigas de Jesus Cristo? Você anda com pessoas que entendem o que você faz, que aceitam o que você faz e que respeitam o que você crê e o que você fala? Não, eles não aceitam, não acreditam em Deus. E você vai esperar o que dessas pessoas?
respeito, amor, paciência. Eles não têm Deus na vida. Essas coisas, amor, paciência, compreensão, são dons do Espírito. Quem não tem o Espírito, como é que vai ter dons do Espírito? Não tem. A pessoa, não, mas a pessoa é muito paciente. Às vezes não é paciente, só está esperando a hora certa de dar o bote, de te atacar, de te matar, de te trair. Como Judas. Judas andava com Jesus para todo lado, ele era convertido? Não era. Ele não aceitava, ele não queria Jesus, ele queria dinheiro. A palavra fala que ele roubava tudo que se lançava na bolsa. Ele era o tesoureiro lá, ele ficava com o dinheiro lá que era ofertado para Jesus, as pessoas davam de oferta. Ele queria dinheiro. E ele não era convertido, estava no meio dos apóstolos, foi escolhido por Jesus Cristo, mas não se converteu. Nem os demais apóstolos eram totalmente convertidos. O Senhor Jesus disse para Pedro, né, antes de ser morto e crucificado, ele falou para Pedro: quando você se converter, confirma os teus irmãos. Então, quando Pedro se convertesse, era para ele manter a fé e explicar para os irmãos o que Deus, o Senhor, tinha falado para ele. Quando você se converter, confirma aos teus irmãos. E Judas não havia se convertido e nem tinha interesse em se converter. Então, irmãos, é muito importante a gente saber com quem a gente conversa, quem são os nossos amigos, com quem temos contato, porque é intrínseco para o cristão, está na nossa vida, querer agradar as pessoas, querer fazer tudo para o bem das pessoas. Então você vê uma pessoa necessitada, você logo quer ajudar. Aí a pessoa necessitada acha que você é uma excelente pessoa porque você ajudou quando estava necessitado. Mas você não está sendo assessorado ou seguido por essa pessoa, ou a pessoa tem algum apreço por você, pelo Espírito Santo na vida da pessoa. É porque a pessoa foi e recebeu alguma coisa material de você. Como o Senhor Jesus falou, esse povo me segue não é pelas palavras que eu disse para eles. É por causa do pão que eu dei para eles. Você quer ser seguido por bastante gente? Começa a ajudar financeiramente as pessoas. Você vai ver quantos amigos você vai ter. Vai aparecer gente como você nunca viu. Vai ficar abismado de ver tanta gente te seguindo, falando bem de você, esperando de você alguma coisa, como aquele rei, né? Acho que Festo, se eu não me engano, queria conversar sempre com Paulo para ver se recebia algum dinheiro dele. Era um homem que era ganancioso, corrupto, e me dá dinheiro, eu vou soltar ele. Mas Paulo não estava nem aí. Paulo estava esperando em Jesus a libertação dele. Então, irmão, irmã, veja bem, nós estamos nos últimos tempos, tempos trabalhosos. Os homens são amantes de si mesmos, infiéis nos contratos e fazem de tudo para enganar as pessoas, para subir na vida, vamos dizer assim. É só material, material, material e material. Então nós precisamos ver o testemunho. Julgueis segundo a reta justiça. Não pode julgar? Pode sim. Julgar segundo a reta justiça. Assim nós podemos, não segundo os nossos preceitos e entendimentos, não, segundo a palavra. A reta justiça é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu vendo o testemunho da pessoa, aquela pessoa é um grande mensageiro de Deus, a pessoa profetiza, fala coisas maravilhosas, só que é ladrão. Então, como é que pode? Não está muito certo isso, né? Não está nada certo. Ou é adúltero? Não está muito certo, não. Ou aceita as coisas erradas e não, está tudo bem, vamos em frente, você vai se converter pelo caminho, pode vir desse jeito, batiza agora e você vai se melhorando durante o teu caminhar. Como assim melhorando? Nós nascemos de novo, nós nascemos cheio de vício, cheio de erro, cheio de pecado. Nós não fomos lavados? Somos. Quem for lavado, acabou a sujeira. Não tem mais como continuar pecando, vivendo errado. Então a pessoa não está preparada para batizar. Então não batiza ainda. A pessoa precisa entender o caminho que está seguindo, o caminho em que vai entrar. Olha, esse caminho é estreito, hein? Você tem consciência disso? Você está aceitando Jesus por quê? Porque você conheceu Jesus e entende que ele morreu para te salvar? Aí sim. Não, eu entendo, eu quero servir Jesus, eu preciso receber esse batismo, eu quero entrar para essa família de Deus. Eu do jeito que eu estou, não estou salvo, eu quero entrar. Mas você sabe que você tem que ir seguindo esse caminho, você não pode se desviar, nem voltar para ídolos, nem
confiar em homens, mas somente em Deus, não é ficar olhando a aparência, não julgar para não ser julgado, mas julgar segundo a reta justiça. Se for preciso julgar, que seja segundo a reta justiça. O Senhor mesmo fala, né? Não tem alguém entre vós, essas contendas entre irmãos, não tem alguém que julgue, que saiba julgar? Tem, mas a pessoa às vezes não quer se mostrar, os outros criticam. Quem colocou você como juiz sobre nós? Foi o que falaram para Moisés, né? Então, irmãos, vamos levar a palavra adiante, mas vamos ser prova de que existe pessoas de bem na face da terra. Pessoas que não querem o mal de ninguém, pessoas que querem a paz, que querem a harmonia, que amam todas as pessoas, mesmo aquelas que não congregam com a gente. Mas são servos de Deus, são servos de Deus. Mas aquele não é. Vamos orar para ser então, para que se converta. Vamos orar, vamos fazer de tudo. Qual é o preço disso tudo? Jesus já pagou. O Senhor Jesus já pagou tudo isso. Nós estamos fazendo a obra que Ele deixou para nós fazermos, para completar esta obra na face da terra. Nós não temos que pagar preço nenhum. Ele precisou dar a vida dele por causa do Evangelho, por causa de nós. Agora o preço já foi pago. Eu não tenho que dar nada. Se eu fizer caminhar no caminho, sempre o caminho estreito, o caminho certo, eu não faço nada de errado, eu não julgo, eu tenho comunhão com todas as pessoas de bem, né? Não vou ter comunhão com pessoas que vivem no pecado, de jeito nenhum. Esses eu vou orar por eles e insistir para que aceitem Jesus. Se permitirem que eu fale, né? Se não quiserem ouvir, também não falo, não vou ficar jogando pérolas aos porcos. Mas estou fazendo tudo certinho. Se vier alguma luta, eu sei. Não, isso é provação. Isso é provação. O Senhor Jesus jejuou 40 dias e foi para o deserto. Por que ele foi para o deserto? Para ser tentado pelo diabo. O homem acabou de jejuar, meu Deus do céu, 40 dias e foi para o deserto e vem o diabo tentar Jesus Cristo. Que coisa terrível! E nós não vamos ser tentados? Vamos sim, vamos ser tentados, mas vamos permanecer firmes na palavra, como ele permaneceu também. Até expulsar, vai-te, Satanás. Só teu Deus vai adorar. Então ele não ia adorar o inimigo, mas tem gente que se dobra ao inimigo, né? Nós não podemos ser assim. Nós temos que permanecer firmes e fiéis, ainda que eu quero muito isso aqui, estou chegando para conseguir e só sai de perto de mim, não consigo, alguém tira de mim, ou acontece alguma coisa, eu não ganho, não recebo, não posso. Por que aconteceu isso? Uma provação, uma luta? Vamos esperar mais um pouco. O Senhor, um pouquinho mais, diz a palavra, o Senhor já está voltando. Quando Ele voltar, nós vamos esquecer de tudo que é material. Nós não vamos dar valor nenhum para isso. O apóstolo Paulo falou, eu tinha tudo, se eu pudesse olhar para as coisas carnais, eu fui circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, fui fariseu, perseguidor dos cristãos, e segundo a lei era irrepreensível. Mas eu considerei tudo isso como esterco para ter Jesus. Então você está firmado na carne, no homem, no conhecimento, no nome da tua igreja, no teu pastor. Considere isso tudo como um nada, mas tenha Jesus Cristo na tua vida. Mas como que eu vou considerar um nada a minha igreja? A respeito de salvação. Só Jesus Cristo salva. O apóstolo Paulo, quando viu isso, por que eu estou seguindo essa lei aqui, fazendo tudo isso? Eu estou perseguindo quem pode me salvar. Às vezes você está falando mal de quem tem Deus no coração e você não tem, não. Às vezes está julgando as pessoas erradamente. Então, irmãos, irmãs, a você que nos assiste, vamos a cada dia de converter de verdade mesmo, transformar o nosso viver, fazer a vontade de Deus, não para parecer, para ser melhor que os outros, não, para que agradar o nosso Senhor Jesus Cristo, sermos agradecidos a Ele e mostrando paciência, amor, agradecer às outras pessoas, ter paciência com todo mundo, ajudar onde for preciso, socorrer o necessitado, sem alardes e sem aparecer, para a glória ser de Deus. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe você que ficou até aqui nos assistindo e que o Espírito Santo trabalhe maravilhosamente na tua vida e você receba muitas e maravilhosas bênçãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.